Olá, amigos de Ideal Espírita. Estamos no último capítulo da obra Força Eterna do Amor, de Teresa de Calcutá. Então, chegando agora ao fim, ela nos traz o seguinte questionamento: a mais bela de todas as coisas, o amor. O amor. Palavra que foi exageradamente empregada, comentada, interpretada, discutida e profanada ao longo da história humana. Nunca se falou tanto de algo como do amor, de tal sorte que o sentido original da palavra, nos dias de hoje, confunde-se com outras coisas que deveriam, no máximo, gravitar em seu entorno, mas que acabaram ganhando maior importância do que o sentimento em si. A palavra se vulgarizou, se fala amor, eu amo, de várias formas, para qualquer coisa, e quando ela fala que se perdeu esse sentido original da palavra e que a gente fala de amor quando no máximo são sentimentos que gravitam em torno do amor, ou seja, não é o próprio amor. Começa a trazer para a gente uma lição, né, uma reflexão de que o que nós estamos chamando de amor muitas vezes não é. Amor foi a lição que Jesus veio nos trazer. Ele nos amou profundamente. Nos disse que o Pai é amor. Então, é um amor que a gente vê expresso em toda a criação. Nós somos criados frutos desse amor divino. Mas nós estamos aqui numa jornada para aprender a amar, para nos religarmos a Deus, que é essa essência de amor incondicional. Nós precisamos começar a refinar esse sentido, para poder exercitar de fato o que é esse sentimento tão belo e tão complexo. Paulo de Tarso fala do amor. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Quase como uma vocação, um dom, algo mais divino do que a religião. A religião é uma instituição humana, né? A religião serve para nos levar a Deus, nos conectar a Deus, fazer essa religação, porque um dia estivemos ligados a Deus, sendo criação do Pai, precisamos agora, pelos nossos esforços, pela nossa evolução moral, nós nos conectarmos a Deus novamente. Então, ele fala que o amor, então, é algo divino. Se nós não entrarmos em contato com a nossa essência divina, deixarmos o Deus que há em nós, a nossa essência, se manifestar, esse amor não se manifesta. Porque se o amor é algo divino, não é algo humano ainda. Então, é a essência divina em nós que precisa se manifestar. Esse é o nosso caminho da evolução. Estamos evoluindo e a gente fala, né, de se humanizar. Na verdade, é o ser humano ele começar a vivenciar, né, virtudes, ter princípios, valores morais que são do próprio Cristo, né, do próprio que a gente aprendeu com Jesus, mas que são divinos, que provêm do amor. Então, quando a gente fala que nós somos, então estamos humanizados, faz um atendimento humanizado,
é sermos gentis, respeitosos. Eu falo muito do respeito. Quando a gente respeita, a gente está, né, com um sentimento que gravita em torno do amor. A solidariedade gravita em torno do amor. A honestidade são valores que gravitam em torno do amor. Quando a gente desenvolve essas virtudes, nós estamos a caminho de desenvolver o amor, ou seja, de permitir que a essência divina se manifeste. Toda vez que eu faço um bem desinteressado, como dizem os espíritos, no livro dos espíritos, esse bem desinteressado, ou seja, eu não quero tirar proveito para mim, eu não estou fazendo com segundas intenções, mas simplesmente pelo bem em si, eu estou permitindo que a minha essência divina se manifeste. Ela é a bondade, ela é o amor. Então, o amor é divino, ele é incondicional. Nós ainda temos condições, colocamos condições para amar. Então, eu só amo se a pessoa fizer do jeito que eu gosto. Se a pessoa não for do jeito que eu gosto, a pessoa me der trabalho, a pessoa me incomodar de alguma forma, se eu puder, eu me afasto dela. Isso é dito aos montes nas redes sociais. Se a pessoa te incomoda, ao invés de você exercer a empatia e compreendê-la e ter compaixão e conseguir conviver com ela na base desse sentimento que nos aproxima do amor incondicional, não. A gente diz para quê? Eu não preciso viver com aquela pessoa que me incomoda, então eu me afasto. Essa pessoa não me faz crescer, então eu me afasto. O que nós estamos falando? De interesses pessoais. Nós estamos falando do ego. Então é o ego que diz essas coisas, não é a nossa essência divina. A nossa essência divina, ela quer nos aproximar do outro para exercer o amor incondicional. Eu não ponho condições para a pessoa, ela tem que ser assim ou tem que ser assado. Ela tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo outro. Não, ela tem que ser quem ela é. E eu vou amá-la como ela é. E eu vou respeitá-la como ela é. Agora, se eu fico impondo a ela condições que ela tem que ser de determinada forma, ela tem que agir e pensar e sentir de determinada forma para eu poder amá-la, isso não é amor. Isso é o egoísmo falando. É o ego se manifestando. Então ele fala desse amor divino. Ele decanta o amor com tal esmero e cuidado que transforma em ação. Amor ágape, amor que realiza, que imuniza, que se consome em chamas, amor que enfrenta obstáculos, desafios, conceitos morais e o próprio tempo. Muito importante lembrar que o amor, ele enfrenta, né, o próprio tempo. O amor não acaba com o tempo. Eu amei um dia, mas hoje eu não amo mais. O amor acabou, foi desgastado. Isso não era amor. Era paixão ou era qualquer outra coisa, menos amor. O amor, ele só faz aumentar. Ele é alimentado, né, por ele mesmo, né? A gente sente amor e alimenta esse amor. Então, mais intenso ele fica quanto mais a gente ama. Quando diz que o amor é longânimo, ou seja, essa palavra está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, em algumas traduções é registrado como paciente. Então, o amor espera, ele é paciente, ele não exige, ele não cobra que você seja de um jeito ou de outro. Ele está ali, ele respeita o tempo do outro, o momento do outro, e ele o eterniza e o faz desafiar conceitos de tempo e espaço.
O amor não dependeria de interpretações, mas mesmo diante das possíveis interpretações, permanece sendo o cerne, o móvel das ações humanas, ou seja, aquilo que nos movimenta, nos faz, né, agir. Oferecer o corpo para ser queimado, dar aos pobres, na palavra de Paulo, o amor, o elemento não interpretado, não manipulado pelas religiões, não enquadrado no sistema, impossível de ser corrompido, o amor sublime do amai-vos uns aos outros. Esse amor que Jesus falou, do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, esse amor, ele não se corrompe, não se desgasta, ele não se encaixa em determinados sistemas. A gente ama porque ama e se entrega para esse amor, para esse sentimento que, como eu falei, quanto mais a gente ama, mais ele cresce, mais ele se desenvolve. As línguas dos homens e dos anjos, que está no João, capítulo 13, versículo 34, e também no capítulo 15, desculpa, errei aqui. O amai-vos uns aos outros é que está em João. A língua dos homens e dos anjos continua sendo fala de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, também capítulo 13. Tá? Então, as línguas dos homens e dos anjos, o amor como algo que supera as barreiras do nacionalismo, dos limites da pátria e da religião, que em seu imo é maior do que o conceito de nação, estado ou crença. O amor é maior que isso tudo. A gente fala de amor à pátria, amor à nação. O amor é maior do que isso tudo. A gente engloba tudo isso. O apóstolo refere-se a uma espécie de amor que sobrepuja inclusive a moral. Olha que interessante. Porque a moral são regras de conduta. Então, você sabe que precisa ser honesto, sabe que precisa, enfim, respeitar regras, né, limites que nos são colocados. Então, o amor, ele é ético. Então, trata-se do amor ético. Né? É diferente aqui a questão da moral e da ética. A ética, ela fala de uma liberdade para se pensar a respeito, inclusive, da própria moral, das próprias regras que nos são colocadas. Então, a ética, ela é considerada pela filosofia, né, de várias formas, mas a gente pode entender que há uma ética que é atemporal, ou seja, ela não se desfaz ou ela não se altera com o tempo. Então, ser honesto, ser, né, íntegro, ser solidário, são essas virtudes que a gente vai desenvolvendo, vai adquirindo, é através da reflexão que nós fazemos a respeito da vida, né, das coisas que nos acontecem, então das escolhas, vão nortear as nossas escolhas. O que eu devo fazer nessa situação? E aí eu devo refletir e aí me pautar naquilo que é o bom, o justo, o correto. Então eu respeito determinadas regras, mas esse respeito não é por coerção, ou seja, se eu não cumprir essa regra eu posso ser punido. Não é por convicção, porque eu sei que ser bom é o melhor, porque eu sei
que ser bom me torna uma pessoa boa. E eu quero ser uma pessoa boa porque eu entendo que isso é o melhor para mim. Então, eu quero escolher o caminho do amor, porque eu sei que esse caminho é o melhor para mim e para todos que estão comigo. Então, esse é o caminho da ética, né? O amor, ele é ético. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. Tá também em Paulo. Ou seja, o amor incondicional é ético, eu acabei de falar. Amor incondicional, ele é ético, ele é dotado dessas virtudes todas e ele faz essas escolhas na vida através dessas virtudes, ou seja, ele se norteia por essas virtudes, por esses princípios, mas ele age porque ele se tornou aquilo que ele é, que ele faz. Ele se tornou aquilo que ele faz. Então ele faz a bondade porque ele é bom. Ele faz a justiça porque ele é justo. Nós ainda estamos no caminho, ainda fazemos o que é justo por medo de sermos castigados. Por isso que na educação com as crianças, nós temos que pensar numa educação para a autonomia, para o pensamento. As crianças compreenderem o que se passa e pensarem em tomarem as próprias decisões também. Elas aprenderem a pensar e a decidir, analisar a situação e saber escolher. Mas os pais como guia, incutindo ali aqueles valores. Então ela vai aprendendo a agir como ética. Os pais, então, como a gente falou no capítulo anterior, são fundamentais na educação dos filhos para passar esses valores, mas eles precisam praticar, estar cientes, né? São pais conscientes, então é agindo com razão, sabendo o que eles estão fazendo e guiando as crianças, os filhos, nesse caminho. Né? Então, a moral edita regras, a ética questiona as regras, a moral proíbe, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um código de conduta, um código moral. A gente chama de código de ética, mas na verdade todo código é um código moral, é um código de conduta. A ética é a reflexão acerca desse código, do que está nesse código. Eu vou pensar ali, então, não matar. Na situação em que eu tiver um risco ali, eu vou parar para pensar, eu considero a regra é não matar. O que eu faço nessa situação? Nós temos várias situações, por exemplo, podemos colocar o aborto como tema, em que existe essa regra, né, que é não matar, nos 10 mandamentos, então ali é uma norma moral, a conduta moral, a não matar. A reflexão ética vai ser, né, na questão do aborto, a minha vida ali implicada, o que eu posso fazer, e aí eu faço a minha escolha. Então, eu vou ter esse filho. Se eu não quiser educar esse filho, eu coloco para adoção, para que ele tenha pais amorosos, mas eu não mato. A vida já se torna um valor. Então, nós temos aí a reflexão ética em cima desses valores que já estão conquistados. Então, a ética do amor vai além, permite com consciência mais ampla. É o sermão da montanha. Então, nós temos as diferenças do código de conduta, né, moral, que é os 10 mandamentos de Moisés, e nós já temos todo um discurso de Jesus, os ensinamentos dele,
de cunho ético, porque o ético, ele é filosófico, ele nos faz pensar. Então são as bem-aventuranças, né? O sermão da montanha ou o sermão do monte. Então, quando Jesus coloca bem-aventurados os aflitos, por quê? Então ele vai explicando, ele vai fazendo com que a gente pense sobre as nossas aflições e as escolhas que eu tenho que fazer na minha vida para ter paz de espírito, paz, né, de consciência, para entrar no reino de Deus, para ser consolado. Essa é a promessa de Jesus. Ele consegue colocar, né, essa filosofia de vida ali, resumida naquelas palavras do Sermão da Montanha e a lei e os profetas, no amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja a sabedoria do Cristo sintetizando, né, tantos valores, né, sintetizando toda essa moral, transformando num processo respeitando o livre-arbítrio, porque a liberdade não é liberdade para se fazer tudo o que se quer. A liberdade é o exercício do nosso pensamento, né? Eu tenho liberdade para pensar. Eu sou livre para pensar. Eu posso estar com o meu corpo enclausurado, como Paulo de Tarso ficou. Ele ficou preso e livre para pensar. A liberdade, ela é muito além do que a gente imagina, nosso corpo circulando para onde quer. Ah, eu me sinto presa aqui em casa por causa dessa pandemia. Você está limitado ao seu corpo. Você está vendo só a matéria. O espírito, ele pensa, ele é livre. Ele tem essa liberdade, mas a liberdade tem responsabilidades. Nossas ações têm reações. O que plantamos, colheremos obrigatoriamente. Então, não é fazer tudo o que se quer. É essa liberdade para pensar, para saber o que fazer, com consciência, sabendo que aquilo que eu fizer, eu respondo pelos meus atos. Então, o Sermão da Montanha, Paulo nos diz desse amor que excede a interpretação da moral e atravessa o espaço e o tempo em que vige essa moral, convertendo-a em compromisso humanitário, em ética crística. Ai, que lindo! Um tipo de amor que é mais excelente do que a esperança que anima a humanidade, tem de ser mais que o amor eros, o amor paixão, né? Então, o amor entre homem e mulher, um amor mais sexualizado, né? O eros. Bem mais do que o amor ágape, aí é o amor mais fraternal, um amor, né? Ela vai falar que tem que ser mais do que isso. Terá que ser amor spiritualis, cósmico, mais amplo do que nossas religiões no mundo podem traduzir e até conceber. Muitíssimo maior em sua amplitude do que podemos entender, ao menos por hora. Então a gente acabou tipificando, né? Como eu falei, amor ágape, amor eros, amor filhos, ou seja, pelos filhos, pelo aquilo que nós criamos, né? O amor fati, que é o amor pelo destino, né? Fati, fatalidade, é muito maior que isso tudo. A gente ainda não consegue compreender. A gente continua ainda orbitando ali em torno do amor, mas não chegou ali, né, para compreender o que é esse amor. E esse amor é muito maior. E ela fala, pelo menos por hora, a gente ainda não compreende, mas nós vamos compreender. Há de ser amor do quilate daquele que induziu o construtor do mundo,
o Verbo divino, a vir ao próprio mundo e erigiu e a misturar-se ao próprio povo habitante desse mundo e mesmo assim não se confundir com ele. Então essa passagem está em João, capítulo 1, versículo 14, em que, né, o Verbo divino, então essa voz de Deus, né, que veio ao mundo, né, então nós podemos pensar que Jesus veio até nós, ele, o representante de Deus no mundo, né, encarnado, misturou-se entre os habitantes, mas ele era, né, diferente, ele se misturou, mas mantinha ali a sua essência, a sua integridade, a sua característica, ele não se confundia. Há de ser tal espécie de amor capaz de motivar e levar alguém a abandonar suas origens, seus pais e mães, sua família, a fim de vivê-lo conforme um conceito muito mais abrangente. Quando Jesus fala, né, de abandonar pai e mãe, pegar sua cruz, me segue, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, pega a sua cruz, me segue. Várias passagens em que Jesus fala, em que nós vamos ter que seguir Jesus, seguir esse exemplo de amor. Não é abandonar, que é deixar de amar. Eles, como eu falei, né? A gente passa por situações em que eu quero abandonar essas pessoas porque essas pessoas não me compreendem, não me amam, porque a gente quer ser amado. Todos nós queremos ser amados. E nós temos uma carência de amor, uma vontade de amor, mas eu comparo muito isso, como se a gente tivesse um poço. Que esse poço ele tem que estar cheio, e a gente vai matar a sede, né? Como Jesus falou, aquela água viva, que você bebe e nunca mais tem sede. Esse poço em nós, dessa água viva, está cheio, está repleto. Então, nós não temos mais a carência. Nós damos dessa água, nós damos o nosso amor e não precisamos receber o amor do outro, porque o nosso amor já nos preenche. Por isso que amar ao próximo como a si mesmo. Eu estou tão plena de amor em mim e me amo, que eu amo o outro porque eu amo simplesmente. Eu não espero que me amem de volta, eu não espero retribuição. Se me amarem, muito bem, muito bom para aquela pessoa que sabe amar, que já tem o amor dentro dela. Mas eu não exijo do outro que me ame. E eu vejo tantas pessoas sofrendo, sofrendo por falta de amor, porque querem receber o amor. Esse poço delas está vazio. Elas querem pegar da água do poço do outro para preencher o vazio delas, o poço vazio. E aí ficam querendo recolher essa água do amor, aí preencher, e nunca mata a sede, porque o próprio poço não está cheio. Se eu estou repleta de amor, eu dou esse amor em abundância, como Jesus fez, sem esperar que me amem, sem esperar que me compreendam, sem esperar que me aceitem. Eu compreendo todos e eu amo todos, e isso me basta, porque eu estou plena de amor. Eu estou em comunhão com Deus. Eu estou em comunhão com essa essência em mim, esse poço está cheio. Então, a gente precisa ter essa dimensão para não cobrar do outro aquilo que o outro também não tem e que nós não temos para dar. Quando nós tivermos, nós daremos. E o outro, quando tiver, ele dará. E aí haverá o dar e receber. Mas isso de uma forma natural. Mas é preciso que todos tenham.
amor para dar. Quando tiverem amor para dar, é porque já se amam. Como cidadão do infinito e não de um país, como componente da família universal, a gente tem que começar a pensar também dessa forma, que pertencemos a uma família universal. Eu não sou filha dessa pátria, eu sou filha de Deus e estou aqui fazendo parte de uma família universal. Então, os chineses, os americanos, os israelitas, os africanos, todos são meus irmãos. E o que eu faço aqui, na minha vida, afeta o universo inteiro. Quando a gente tiver essa dimensão também, a gente vai entender que, né, a perspectiva do espírito, somos seres espirituais, somos filhos de Deus, nós nascemos, encarnamos aqui, mas podemos encarnar em outros lugares. E como nós já somos espíritos milenares, já estamos circulando pelo mundo inteiro há tantos séculos, tantos e tantos séculos, reencarnando aqui, e lá, e lá, e lá, e lá. E, na verdade, nós somos seres universais, filhos de Deus. Não aprisionados a um pedaço de terra que tem um nome dentro nesse planeta. Nós temos que começar a ampliar, ter essa consciência universal e passar a amar a todos. Então, quando um país faz guerra com o outro, nós estamos lutando contra os nossos irmãos e não temos esse conceito, essa concepção de cidadão universal, de filhos de Deus. Então, como cidadão do infinito e não de um país, né? Nós pertencemos a uma família universal e não apenas de uma família consanguínea. Amor tão forte que projetará o indivíduo no rumo das estrelas, que fará registrar para sempre na retina espiritual de uma alma perdida a imagem daquele que foi seu representante soberano. O amor feito carne, feito homem, feito Deus. Que é o amor? Não se pode traduzi-lo, mas perceber sua força e sua energia. A forma como ele anima e movimenta mundos e seres, fazendo com que tudo gire e se revolucione em torno de si. Alguns poderão chamar essa força de gravidade, de Big Bang, de Alá, Jeová, Jesus, ou do que quiserem, mas ninguém conseguirá esquadrinhar, definir essa força motriz em si mesma. Quando a gente ama, a gente não consegue nem expressar, nem definir o que a gente está sentindo, né? E olha que a gente sente, quem sente o amor, sente uma pitadinha do que é esse amor universal. Nós ainda estamos nos aproximando, ainda estamos tentando, no processo de autoconhecimento, reconhecer o nosso ego que toma a frente da essência divina que é amor em nós. Enquanto nós agirmos no mundo com esse ego à frente, querendo ser soberano, se impondo a essa essência divina em nós, que é o chamado self, nós não vamos expressar o amor, nós não vamos sequer sentir o amor, porque nós vamos estar iludidos por esse ego que se acha né, amado e que ele exige ser amado, ele exige ser reconhecido e ele acha que ama. Então, o ego, ele nos engana muitas vezes. Então, a gente precisa começar a identificar o ego na nossa vida ali, agindo, tomando a frente. Porque quando ele está à frente e a gente acha que ama, a gente está iludido. Não é o ego que ama, é o self em nós, a essência divina em nós.
e ela tem que tomar a proporção que ela precisa em nossas vidas para a gente poder expressar esse amor, tirando o ego da frente. Para mim, em poucas palavras, é a força que me motiva há mais de 2000 anos a prosseguir em busca daqueles olhos e daquele olhar que um dia banharam a minha alma com as claridades da Via Láctea, que encantaram meu ser e arrebataram meu espírito para sempre, o qual se encontra vencido e conquistado pela força eterna do amor. Teresa de Calcutá foi alguém que pôde sentir esse amor. Ela foi tomada de um amor por Jesus Cristo, pelo seu evangelho. E se a gente conhecer o evangelho de Jesus e reconhecer aquela obra, que é a obra de vida dele aqui na terra, aquela passagem com seus ensinamentos, a gente precisa estudar o evangelho. Não é só o evangelho segundo o Espiritismo, não. É pegar o Novo Testamento, ler, isso é urgente. Nós precisamos conhecer os ensinamentos de Jesus e nos tomarmos de amor, olhar como se Jesus estivesse à nossa frente nos ensinando e dizer para ele: eu quero ser sua seguidora, eu quero fazer a sua vontade. Como Paulo de Tarso fez, citamos tanto, Paulo caiu no chão, cego pela luz que emanava do Cristo e reconhecendo que ele era o Deus vivo, se arrependeu de tudo que tinha feito, porque compreendeu naquele momento, ele tomou consciência do que ele fez, do que ele deveria fazer. Tudo veio ali e ele resumiu se entregando para Jesus e dizendo: o que queres que eu faça? Quando ele fez isso, ele começou a jornada do amor. Quando nós fizermos isso, olharmos para Cristo, conhecendo as suas lições, é nos entregarmos. O que queres que eu faça? Ele vai dizer: faz tudo isso que eu ensinei e viverás. Viveremos no amor de Deus. Meus amigos de ideal espírita, nós compartilhamos esse ideal, essa filosofia de vida, né, da doutrina espírita. Esse livro muito me emocionou. Eu falo com o meu coração assim, vibrando de alegria, de emoção. Nos toca profundamente. Tudo que ela nos trouxe é para uma reflexão profunda, num movimento de autodescoberta, para que a gente entre em contato com a nossa essência, deixar aflorar esse Deus vivo em nós. E ela foi o exemplo de seguidora do Cristo, nos convocando para isso. Vamos seguir o Cristo, vamos nos entregar ao seu amor e vamos deixar o amor em nós aflorar. Deixar essa sementinha depositada por Deus crescer, brotar, germinar, aprender a amar e amar, que é o lema do Espiritismo. A caridade é o amor em ação. Então, todos se sintam abraçados por mim, por gratidão de estarmos juntos, termos concluído essa jornada. E na segunda-feira vamos iniciar essa obra. É um outro convite que eu faço, é uma outra jornada, são experiências diversificadas. Eu vou trazendo e a gente vai refletindo juntos e aprendendo, e estudando, e sentindo, enfim, fazendo o que a gente pode nesse momento, mas depositando aqui todo o coração, toda essa energia
para que vocês também recebam, todos aqueles que estão assistindo, recebam, se sintam aí acolhidos neste amor, no meu carinho e na minha gratidão. Então, um ótimo dia para todos e a gente se vê segunda-feira, começando essa nova jornada.